Bem, pessoal, voltando, eu queria falar um pouco de um assunto que saiu aqui na página do Conjur, né? Que trata de questões jurídicas, que é a seguinte: TRF3 dá bronca em anarquista pacifista e o manda cumprir serviço militar. E aí diz: um médico tentou se safar do serviço militar obrigatório alegando ideias anarquistas, calcadas no pacifismo e antimilitarismo, mas não contava com a simpatia de um desembargador federal pelo assunto, que evidenciou o absurdo da alegação. E aí vai dizer: o juiz da 14ª Vara Federal em São Paulo deferiu o pedido do médico, entendendo que o imperativo de consciência é um direito fundamental e a inexistência de serviço alternativo ofertado pela administração pública militar importa na impossibilidade da incorporação. Então, no primeiro momento, um juiz federal entendeu de que a pessoa, quando é anarquista, ela pode, né, alegar de que ela não quer participar do serviço militar obrigatório, porque isso vai contra os ideais dela, ok? E o juiz, né, da 14ª Vara Federal em São Paulo deferiu o pedido, alegando que não tem uma contrapartida. Né, a administração pública, o que ela faz? Ou você vai para o serviço militar obrigatório, ou você é deixado pelo próprio serviço obrigatório de lado. Mas você não pode nunca dizer: eu não quero fazer, está entendendo? E não tem, vamos dizer assim, uma outra possibilidade. O Estado não fala: já que você não quer, por uma questão, né, de consciência, você vai, sei lá, ir numa escola durante esse ano que você ia estar no serviço militar. Não tem isso, então ele achou por bem tirar a pessoa, ok? Do serviço militar obrigatório. Bem, nem sei como é que está isso agora, né? Pelos meus alunos parece que quase ninguém, assim, a não ser que a pessoa queira entrar no serviço militar obrigatório. Mas esse caso aqui me chamou a atenção pela pessoa se dizer anarquista. Só que aí tem o seguinte: a União recorreu, está no artigo, alegou que, mesmo se dizendo anarquista, o impetrante estudou em instituições de ensino pertencentes ao Estado, o que é contrário a essa corrente filosófico-política. Isso é interessante, né? Então, o anarquista, ele não pode estudar numa escola do Estado. Ele não pode estudar numa universidade do Estado. Ele não pode ir num sistema de saúde do Estado, porque ele é anarquista. Foi essa a defesa da União com relação ao que o cara está falando? Aí eu fiquei me perguntando: se o cara não vai na escola estadual, porque ele é anarquista, ele vai na escola privada, mas ele é contra o capital. Bem, então se ele não vai na escola do Estado, nem na escola privada, ele tem que ir em qual escola? Na escola anarquista? Mas não tem. Então ele não vai na escola. Mas se ele não for na escola, existe uma lei que obriga os pais a colocar a criança na escola. Você vê como falta informação básica para as pessoas sobre o que é o anarquismo? Parece que é uma questão apenas individual da pessoa. E parece que essa escolha é possível dentro de uma sociedade capitalista. Será que o anarquista que vai à escola do Estado não está interessado no serviço público do Estado e não no Estado apenas? Será que se utilizar do serviço público é se utilizar do Estado, ou o serviço público pode funcionar além do Estado? Isso eu posso até pegar uma questão econômica. Se a pessoa paga impostos, mesmo sendo anarquista, porque você pode ser anarquista e você vai ter que pagar imposto, ela não tem direito de usar esse serviço oferecidos pelo Estado? Mas foi essa a questão que a União disse, de que ele, mesmo se dizendo anarquista, ele estudou em instituição de ensino pertencente ao Estado, o que é contrário a essa corrente filosófica política. Olha como é que fica, né? É difícil, às vezes, as pessoas compreender o que é o anarquismo. Parece que
o anarquismo, por ser contra o Estado, ele é contra os serviços públicos. Quando, na verdade, é o Estado que se assenhora dos serviços públicos. Os serviços públicos não foram uma invenção do Estado. Eles existem antes da existência do Estado. O próprio livro do Kropotkin, o apoio mútuo, mostra isso. Se você pegar o livro lá, você vai ver que os serviços públicos existiam antes da existência do próprio Estado, em várias situações. Mas quando as pessoas acham que Estado e serviço público é uma coisa só, aquele que é contra o Estado, obviamente vai ser contra o serviço público. Até anarquistas pensam isso, né? Eu já fiz até vídeos aqui sobre isso. Mas eu queria mostrar, né, a proposta de que, né, a União recorre do pedido de um rapaz aí, não sei, né, anarquista, imagino que é novo, porque ele estava no período militar, que está fazendo medicina, né? E aí ele conseguiu, na primeira vara, essa liberdade, e depois o Estado recorreu, a União recorreu, dizendo que ele não tinha isso porque ele participava de uma instituição estatal, e aí, obviamente, ele já em si é contraditório, como se para o anarquista tivesse uma outra opção. Porque, como eu estava dizendo, se ele vai para o capital, ele é anticapitalista, que também não pode. Então, não tem como estudar nesse caso aqui. Você está entendendo? Enfim, então só queria mostrar, né, que às vezes aparecem questões na atualidade para a gente pensar, né, e apareceu uma aqui que mostra um pouco daquilo que eu estava dizendo no vídeo anterior. Se tivessem advogados anarquistas preocupados com essas questões, com certeza esse rapaz procuraria advogados anarquistas que entenderiam o que é o anarquismo e que conseguisse, de certa forma, né, se contrapor a essa decisão da União, como aconteceu várias vezes no início do século XX, com advogados anarquistas que defendiam os militantes. Ok? Enfim, então era isso aí, só para mostrar um exemplo, né, de que existe muita confusão ainda nos meios jurídicos sobre o que é o anarquismo, e que se tivéssemos mais advogados anarquistas preocupados em participar dentro desse processo, com certeza questões básicas não seriam tratadas da forma que foi tratada aqui no site da Conjur, né, e principalmente aí de como a União acabou fazendo, né, com que esse rapaz tivesse que fazer o serviço militar obrigatório com a desculpa de que ele estuda numa escola estatal. Ok? Então era isso, pessoal. Um abraço a todos e todas.